Mais um Chá dos 5 começando aqui direto da nossa TV 8. Eu sou o Thiago Marinho e hoje o nosso tema é sobre empatia. Dizem que empatia é sobre se colocar no lugar das outras pessoas, mas será que é só isso mesmo? Falar é muito fácil, mas como a gente pode colocar isso em prática? O que de fato é ser empático? Essas e outras questões a gente vai falar aqui durante o nosso programa, então fica aí que a gente já volta. E o programa de hoje está recebendo o nosso querido Estevão Delgado, criador do famoso perfil de humor Exatamente no Instagram. Estevão, seja bem-vindo. Gente, evoluímos, né? Que alegria! Meu amor! Eu tava fazendo as contas, a última vez que você veio foi 2015. Mano, eu tava numa versão sapatinha. O diretor vai colocar? Não coloca não. Mana do céu! Agora você voltou full transformation. Tá completa. Feminina igual, bate. Um pouquinho melhorada. Como tá sendo pra você essa volta? Gente, eu tô Novo extremamente cenário. feliz de estar nesse momento com vocês. Pra quem não sabe, especialmente por conta da minha amiga, grande amiga minha, Marcel Filgueira. Filgueiras. Ô, amiga, errando meu sobrenome. Marcel Filgueira, minha amiga, grande amiga minha, Marcel Filgueira. Nós somos manas, librianas e do mesmo dia, né? E estou extremamente feliz. Do mesmo dia. Mas a senhora é tão melhor do que ela. Não precisa comentar. Calada, querida, se quiser continuar no programa. Rafa, empatia com a nossa Empatia. amiga. Verdade, vou trabalhar. Não joga assim na É cara. senso mesmo se não quiser ser demitida. Mas sou muito feliz, parabéns e amei, gente. Top. Tá fina, não para de se olhar no retorno. Eu fico feliz que você esteja feliz, porque assim a gente vai começar, então se prepara, né? Na verdade, assim, antes só para te dar, né, dar uma aquecida, assim, eu vou jogar pro Bola. O Bolacha, ele é o nosso, como eu posso dizer, nosso Wikipédia. Bolachapédia. No Bolachapédia, ele é nosso integrante que fala sobre conceito, fala sobre definições. Então, por favor, Bola, o que é empatia, assim, conceitualmente? Vamos lá. Trazer essa responsa agora, aqui, nesse momento, nesse cenário, a gente fica mais nervoso. Mas eu acho que, como a gente comentou no começo, é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas tem alguns aspectos ali, assim, da gente entender que esse lugar do outro tem que ser genuíno. Porque independe de quem é a pessoa. Independe se a gente concorda ou não com o que ela está dizendo. Então, quando você realmente tem essa empatia, você consegue enxergar o que se passa, o que sente, né, sua dor, que é um pouco diferente de simpatia. As pessoas às vezes confundem as duas coisas. Simpatia está mais ligado com uma afinidade com o outro, com você ser educado, ser amável com a outra pessoa. E não necessariamente isso vai para a empatia. Às vezes a gente faz até um pouco diferente. A gente acha que está sendo empático e, na verdade, a gente está sendo só simpático. Isso nem sempre é legal, viu? Só para avisar. Sim. É importante a gente trazer, assim, definir conceito, eu acho muito importante porque ajuda a gente a estruturar as coisas, né? Empatia, especificamente, é uma manifestação emocional, né? É você se colocar no lugar de outra pessoa e procurar entender as motivações daquela pessoa. Enquanto simpatia, na verdade, é apenas uma resposta intelectual, né? É só você tentar pensar em, tipo, olha, eu simpatizo com essa menina aqui. Tipo, tá tudo bem, a gente pode ter coisas em comum ou não simpatizar com ela. E não requer muito esforço, né? Então não faz mais que obrigação, né? Exato. Exato, Simpatia pronto. é muito... Acho que uma questão social, é requerido Exatamente. socialmente, né? Que você seja simpático com as pessoas. Você não pode sair na rua chutando cachorro, né? Empurrando velhinha. É bem ruim. Mas eu acredito que eu tenha tido um contato com empatia muito cedo, né? Na prática, né? Então eu nasci numa família muito diversa, né? Minha mãe sempre em orfanatos, levando comida no centro da cidade. Tenho 2 irmãos adotivos, tenho um irmão gay, mais gay que eu.
uma irmã sapatinha, um irmão com síndrome de Down. Então isso me deu uma vivência dessas máximas, né? Que eu acho que empatia está muito ligado ao básico, né? A gente sempre nasce, né? A gente cresce nas máximas tipo ame o próximo como a ti mesmo, ou fora da caridade não há salvação. Então isso é a teoria que precisa, né, ser colocada em prática, né? E o que a gente faz exatamente é o que eu faço, né, meio que mesclando humor e histórias inspiradoras, enaltecendo pessoas e causas, né? Agora muito mais na Exatameg, que é um braço mais com conteúdo mais abrangente, é lembrar essas pessoas do outro, né? Lembrar que a dor não é porque não dói em você que não tem a ver com você, né? Então, o que a gente faz exatamente é mais ou menos isso, né? Estê, agora sim, para quem não conhece exatamente, explica do que se trata, onde acha, como faz. Então, exatamente nasceu de uma brincadeira, né? Do Thales, a Miss e a Aretusa. Nós brincávamos de enviar vídeos pelo grupo do WhatsApp, né? Vídeos de travestis, os vídeos super engraçados, que realmente são engraçados. E acabamos criando um perfil no Instagram. Há 7 anos atrás ainda era mato, né? E a gente acabou se destacando, porque outras celebridades postaram, enfim. E aí, com o passar do tempo, né, como eu disse no início, a evolução, eu comecei a tentar ressignificar esse conteúdo e colocar essa travesti que está quase sempre em uma situação de vulnerabilidade total dentro de uma delegacia, colocar elas em outro lugar, né? Que é uma história de superação ou numa histórias mais felizes e que possam inspirar pessoas, né? Sim. Então hoje exatamente, além do perfil, né, que tem mais de 500 mil seguidores, é seguido aí por toda a sigla, né, LGBT e personalidades, enfim, é super querido. A gente tem também a Exatameg, que é um braço do Exatamente, mais focado em inclusão e causas e ONGs, que a gente consegue fazer um trabalho mais profundo. Ami, tu falaste sobre o ame ao próximo como a ti mesmo. Hoje em dia, não sei se as pessoas já sabem, mas isso foi questionado. Porque quando você coloca ame ao próximo como a ti mesmo, o próximo nada mais é do que o seu corpo. Porque é como se você falasse para o seu espírito amar o seu corpo, que é o seu templo. Sim. E eu acho que é importante pontuar isso, porque quando a gente estava fazendo o roteiro para esse programa, eu perguntei para o Thiago, né? Mandei mensagem para ele, eu falei assim, amigo, existe a possibilidade da gente ter empatia com a gente mesmo? Aí ele começou a explicar, a menina começou a enrolar e virou um arabesco e foi embora, entrou. Eu falei, não estamos preparados para isso ainda, muito profundo, mas eu achei legal pontuar isso. Mas acho que ainda é melhor, porque se você quer o melhor para si, você precisa querer o melhor para o outro, né? Acho que a gente não sai desse contexto, né? Sim. Acho que é exatamente isso. Gente feliz não enche o saco. Exatamente. Resumindo é isso. Mas nesse aspecto é importante a gente lembrar que a empatia, como a gente meio que disse, é uma capacidade psicológica. Né? Se é uma capacidade, é algo que é desenvolvido. A gente nasce com isso, sim, com essa potencialidade, vamos assim dizer. Porém, é o que você falou, tipo, só o fato da sua família ser diversa, vocês já estavam em um ambiente onde, tipo, peraí, não interessa a sexualidade, não interessa a síndrome, não interessa onde mora, não interessa, é sua família, é seu irmão. E aí deu uma acelerada no meu processo, e eu acredito que todo mundo pode ter esse processo, né? E é isso que eu faço na minha página, né? Eu jogo a pessoa vai lá para ver um meme e ela recebe uma voadora. Um soco, uma voadora, tipo, gata, Sim. acorda, né? Tipo, o mundo lá fora... Inclusive, teve um caso aí super mais recente, né? Que a gente apoiou um projeto, Nós Existimos, né? Projeto Existimos, que ele colocava as travestis em situação de rua, falando, né? Na primeira pessoa, contando a história. Viralizou um absurdo, e as pessoas querendo levar barraca. Então, assim, eu achei extremamente positivo para as pessoas entenderem que essas pessoas, de fato, existem, né? Então... estão lá. E aí, o que a gente vai fazer, né? Elas são invisibilizadas, exatamente. Né? E talvez um menino que é extremamente, não sei se a palavra é alienado, né? Tipo, não tenha esse acesso, num perfil desse acaba tendo esse acesso, enxergando essa pessoa. Porra, essa pessoa existe, né? O que eu posso fazer para ajudá-la, sabe? Que desconheça essa realidade, alguém que exatamente. desconheça.
Essa questão da empatia, hoje em dia, é quase que uma palavra de ordem, né? Mas, na prática, eu acho que é bem difícil da gente colocar no nosso dia a dia. Eu costumo ouvir muito assim, das pessoas falarem assim para mim: ah, Renato, mas você é tão quietinho, não sei o quê, né? Você fala baixo, tímido, não sei o quê. Aí a resposta que eu sempre dou é: gente, quando a gente é mais quieto, quando a gente fala pouco, a gente ouve mais. E quando a gente ouve mais, a gente aprende mais. Então, acho que empatia pressupõe, em primeiro lugar, ouvir. Em segundo, eu acho que a vontade de entender o lugar do outro. E aí a gente tem dois tipos de empatia, né? A empatia reativa, digamos assim, que é aquela que, por exemplo, a pessoa prendeu o dedo na porta, a gente quase sente a dor que a pessoa teve naquele momento. A gente fala: ai, meu Deus, doeu. E tem a empatia cognitiva. A empatia cognitiva, ela é um exercício que a gente tem que ter diariamente. Porque a empatia cognitiva, ela pressupõe que você deixe a sua moral de lado para abraçar a moral da outra pessoa. E isso é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode fazer. Total. Porque a moral, ela é baseada na nossa educação, na nossa cultura, na maneira como a gente entende tudo. E a moral do outro é do outro, não é a mesma que a minha. Então, o exercício da empatia, ele é muito complicado, né? As pessoas adoram falar: ah, eu sou empático, eu sou super empático, mas na prática é realmente muito difícil. E é um exercício, a gente tem que fazer isso todos os dias. A gente tem que se policiar para não julgar o outro, né? Para não colocar a outra pessoa em lugar de julgamento. E é uma prática. E eu acho bem que difícil. Se policiar especialmente para você não ser um fake. Porque tá meio hype, né? Mostrar que tu te certeza, importa. pelo like. Tá um pouco, sabe? Tá na moda mostrar que você é do social, da diversidade, etc. E tipo, ai não, nossa, super empático, lugar do outro, imagina e tal. Mas e aí? És mesmo, entendeu? Podes mentir pra todo mundo, menos pra ti. O universo tá vendo. Eu tinha pensado em pintar as minhas unhas de branco pela paz. Mentira, tô brincando. Foi só uma crítica, só. Eu só ia comentar que acho que uma questão de prática, uma dica prática, e eu falo isso muito para os amigos que têm filhos pequenos, eu acho que tem tudo a ver com a sua história, assim, é que a importância de colocar... Estou dizendo criança porque ela vai estar aprendendo já desde cedo, né? Mas se colocar, de fato, em ambientes diversos. Estou falando isso porque, hoje em dia, cada dia mais, a intenção de uma família é colocar o filho num colégio em que ele vai ter tudo. E ele passa lá das 8 da manhã às 4 da tarde, vivendo só uma única realidade, numa única bolha, com as únicas pessoas. Então, eu trabalhei muito com criança, tanto pela companhia de teatro, estudando questões de infância, como fui recreador, esportivo, várias coisas assim. Então, lidava com várias escolas, vários perfis de crianças. E era muito nítido a criança que vivia num ambiente diverso, a capacidade dela de olhar e de entender um pouco mais a história do outro. Então, acho que dica prática a gente fala tanto de diversidade, e tem muita gente que ainda tem medo desse termo. O que é a diversidade? É quando você sai da sua bolha, quando você olha para o outro. Então, se colocar assim, eu não vou em tal lugar, vou falar, eu sou de Ribeirão Preto, gente, uma cidade sertaneja. Não é meu gênero favorito mesmo. Mas, às vezes, eu faço meus amigos, eu tenho amigos de grupos diferentes. Vamos lá. Às vezes você para e fala, deixa eu dar uma olhada nesse outro ambiente, deixa eu ver como é que essas pessoas estão lá, o que é. Às vezes vai ter um espetáculo de teatro que talvez não tenha nada a ver com que... eu estou bem hoje, estou com tempo. Começa a se colocar sempre numa possibilidade de conhecer um outro ambiente, de conhecer uma outra... Exatamente, se permita a isso. Assim, eu acho que é uma prática... Eu acho que o importante, eu acho que de início, é não julgar o outro. Não ficar, não, porque aquele não fez. Olha, aquele ali não tem lugar de fala para falar. Ou aquele ali é privilegiado, ele não sabe qual que é a dor do outro, não consegue alcançar a dor, então ele não pode ajudar. Então, assim, a gente teve até um caso do candidato atual, que é bonito, né, no padrão, e que, de fato, é uma pessoa extremamente privilegiada. Mas então, se a pessoa é privilegiada e não faz nada, reclamam. Se a pessoa é privilegiada e resolve se candidatar com um discurso que vai
não tô julgando assim se ele deve ser votado ou não, Sim, tá? sim. Mas a gente não pode julgar. Não tacar a pedra, não, ele é bonito. Não, ele é rico. Entendeu? Eu acho que tem muito disso também, né? Você fazer o que está ao seu alcance e não julgar o outro. Sim. Aquilo lá é o que ele está fazendo para... Se a gente vai apoiar, se a gente não vai, se a gente vai votar, se a gente não vai, outros 500. Agora, atacar a pedra porque a pessoa nasceu rico, ou nasceu bonito, ou nasceu privilegiado, enfim, e dizer que ela não pode, que ela não sabe o que é... Sim. De onde você está dizendo que não pode, né? Eu acho que é extremamente positivo, especialmente porque ele alcança pares, meninos como eles, que talvez nunca pensaram nisso, né? Nunca pensaram em diversidade, nunca pensaram em inclusão, nunca pensaram em minoria. Verdade. Então, é de fato positivo, né? Então, a gente precisa parar de julgar, né? E pensar, e aí, o que eu estou fazendo? Sim. De fato, né? Para mim, isso do julgamento não em termos linguísticos, tá, gente? Mas, assim, julgamento para mim é o oposto de empatia. E vamos lembrar, antipatia é antônimo de simpatia. Sim. Não, para mim, eu estou dizendo isso, tipo, Tiago, que julgamento é o oposto de empatia. Por quê? Quando você é empático, você procura se colocar no lugar do outro, entender as motivações dele. Ou seja, eu parto do seu lugar para entender o porquê você está se comportando de uma determinada forma ou falando desse jeito. Quando eu parto do meu lugar, ou seja, quando eu ignoro as suas motivações, eu te julgo. Porque eu esqueço as suas motivações, eu passo a dizer, tipo, nossa, por que você está fazendo isso, Estevão? E quando eu te questiono, eu questiono em cima, a partir dos meus valores, né? Com certeza. Rê, queria falar? Eu ia complementar o que o Rafa falou. É uma coisa que eu percebo bastante nas redes sociais. As redes sociais, elas trazem essa questão da... A gente vê bastante as pessoas falando sobre empatia nas redes sociais, a passo que as redes sociais, muitas vezes, segregam as pessoas de uma maneira que elas não conseguem praticar essa empatia. Porque, por exemplo, uma vez eu escutei, um menino falou assim para mim, um amigo falou para mim, ele viu um comentário meio malicioso, meio maldoso em um post que eu fiz, aí ele falou assim, Renato, como é que você deixa esse cara no seu Instagram, no seu Facebook, ele vive comentando coisas erradas, ele vive te julgando, não sei o quê. Eu falo, mas eu não vou excluir, mas você tem que excluir, porque... Não, eu não vou, é a opinião dele. Eu preciso... se eu excluir essa pessoa, eu vou viver numa bolha, em um lugar onde todas as pessoas têm a mesma opinião que eu, onde eu estou num lugar de privilégio e eu não vejo, eu não alcanço a necessidade do outro. Acho que essa é a questão do privilégio que estava sendo dita e que até entendo o questionamento do outro, porque talvez ele não veja que o privilegiado não está no mesmo campo que o dele, mas não estar no mesmo campo não significa que eu não esteja olhando. Não, e assim, a gente há de se respeitar a propriedade que a pessoa tem para falar daquela dor. Isso é óbvio. Sim. Com certeza, uma trans vai me falar o que é dor de ser trans. Eu falo de trans todo dia, exatamente, mas eu realmente, de fato, não sei o que é trans. Na verdade, a gente só consegue transformação exatamente quando essas pessoas de privilégio como eu, né, que tem o poder de audiência ou até alcance, voz. Financeiro, alcance e voz, dá espaço para essas pessoas. Sim. É aí que vai haver a transformação, entendeu? Então, assim, a gente ficar, tipo... eu acho que tem muito de, tipo... as pessoas criam obstáculos para fazer o bem. Ai, não, tipo, não. Aquilo lá não me pertence. Ai, eu não tenho lugar de fala. Não. A Jamila fala disso, né? No livro dela, ela fala isso. O lugar de fala está muito mais em ceder, né, em potencializar vozes do que escolher quem vai falar. Sim. Entendeu? Exatamente. Você não precisa, você pode não falar no lugar de, mas você pode falar em defesa de. Exato. Entende? Tipo, não impede que você fale. É exatamente o que a gente faz aqui. A gente tem uma realidade que, por um acaso do universo, é super parecida, querendo ou não. E elas ainda vão falar E mal. elas ainda vão falar mal. O Marcel participou em alguns eventos comigo, né? De ONGs, e, enfim, de seminários, enfim. E sempre levantava uma pessoa trans, enfim. Você não pode falar, você não sabe dessa dor. Gata, mas e aí? Ah, eu Como tenho. Né? Tipo...
A ideia é a gente se juntar, tipo, as necessidades são N, né? São muitas, então a gente precisa de aliados, né? E a gente precisa identificar quais são os nossos reais inimigos, né? Tipo, uma pessoa que está ali querendo te dar voz, participar, ela não é o seu inimigo, né? Ela não é a pessoa que... Ai, não, ela não pode falar, não, né? Não, e assim, no começo, quando nós criamos o chá, a gente recebia perguntas do tipo: mas por que não tem uma pessoa gorda no chá? Por que não tem uma pessoa preta no chá? Gente, porque no dia que a gente criou o chá, não tinha uma pessoa gorda para fazer a pessoa preta. A gente não se escolheu por sermos brancos. Não foi esse o critério. E falando desses momentos em específico, teve um que me marcou muito. Estávamos eu, o Estevão e a Regina Volpato. E a gente estava falando para jovens líderes LGBTs. Que era assim, a gente tava ali para falar com meninos de... Falar das nossas vivências, e né? meninas de 20, 21, 18. Eram super novinhos. Cada um representava um estado do país. Era um evento sério. E nós fomos até lá. E aí uma das pessoas se levantou na plateia e falou assim: vocês são um sucesso? E eu internamente, obrigado. Vocês são um sucesso porque vocês são brancos, classe média, privilegiados. Por que o canal da minha amiga trans ali, da minha mana trans, não faz tanto sucesso? Né? Por que só vocês conseguem? Aí eu falei, olha, primeiro você tem que ver questões do Google, tá? Existem questões técnicas para um canal fazer sucesso, entendeu? A gente começa por aí. E segundo que, entenda... Não, na verdade tem uma coisa estrutural mesmo, né? Existe. De machismo estrutural, do branco e tal, mas... Sim. Entenda que enquanto privilegiados que você está aqui nos colocando, é sábado à tarde e a gente está aqui de graça. Ele podia estar na piscina. A gente poderia estar na Do piscina, clube. poderia não estar fazendo Bebendo nada. um drink. Não é? Tomando uns Se a bons gente drinks. não estivesse fazendo nada, de verdade, não ia ter ninguém pra cobrar a gente. Não ia ter, a gente sabe a Exatamente. sociedade que a gente vive, entende? Mas- Então, assim, a gente se une exatamente pra mostrar que do nosso lugar, privilegiado ou não, a gente quer fazer alguma coisa, quer transformar, quer mudar e quer incentivar outras pessoas a fazerem isso. Nossa, estava aqui ouvindo tudo isso. Achei que você ia chorar, amiga. Não, é que eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado num lugar de privilégio, não estou dizendo que é o que aconteceu aqui, mas deixar claro para quem está vendo, que enquanto privilegiado, eu também tenho que aceitar críticas. Não necessariamente eu vou concordar com essas críticas ou com esse posicionamento, até porque a gente está falando de empatia. Então, um questionamento que eu sempre tenho é como colocar em prática não só a empatia, mas essa comunicação empática. Porque acontece muito a pessoa, às vezes, ela tem razão no que ela está dizendo, mas ela não encontra ferramentas na comunicação para se colocar empaticamente. Sim. Então, e aí, gente, a gente vai para vários lugares, assim... que é para as pessoas entenderem. Às vezes, algumas pessoas veem um discurso de uma travesti, uma mulher trans mais vulnerável e encontra uma agressividade ali. E as pessoas às vezes não entendem. Você fala, qual é a realidade daquela pessoa? Qual é a comunicação que ela tem de troca todos os dias? É com a violência. Sim. Então, vamos entender Ela isso. reproduz o que ela Exatamente. recebe. Da mesma forma que se você, independente de qualquer outra questão, você tem acesso à educação, você tem acesso ao estudo, você está numa universidade, vamos também trabalhar, encontrar esse caminho de comunicação empática, já que você também está tendo um privilégio de ter certíssimo. estudo, de ter tudo. Então, para não virar porque eu falo que assim, tem que incomodar assim, nós, homens, cis, brancos, classe média, tem que cutucar, tem que incomodar mesmo todos os dias, porque, como comentou, o machismo estrutural, o racismo estrutural, tá tudo aqui todos os dias, tem que incomodar mesmo. E aí, aos poucos, a gente vai entendendo como desconstrói e o que a gente pode fazer a partir do nosso privilégio. Então, eu sempre acredito que escolher uma comunicação que de fato comunique e não só violente, Você tá certo. é o melhor caminho. Mas o ponto aqui que eu acho que é extremamente negativo para a nossa comunidade é essa desunião. É esse embate, né? Tipo, a feminina, o boy, o heteronormativo. Não sei. Então, enquanto a gente não se unir contra um inimigo, né, muito maior, né, Sim. que é o machismo, que é o conservadorismo, enfim, a gente não vai progredir, entendeu? Então, enquanto a gente ficar nesse embate entre a gente mesmo, você falou a sigla errado, você não pode, você... Cara, mas entendeu? é por A gente isso- tá andando
atrás do próprio rabo, Sim, é por isso que eu falo da questão que a empatia, ela pressupõe você ouvir. Porque Exato. quando a gente ouve, a gente presta atenção no que o outro está falando. No lançamento do meu livro na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, a gente teve uma situação, o menino levantou da plateia, e aí ele falou assim, porque vocês que estão aí na bancada, vocês não me representam, porque eu sou gay, eu sou negro e não sei o quê, eu sou favelado, e blá blá blá, e super nervoso, super, sabe, indignado e se sentindo ofendido porque a gente estava ali. E aí eu falei assim, olha, como negro, realmente eu não consigo te representar, porque eu tenho um privilégio que, infelizmente, né, não sei, mas você não está no mesmo lugar do que eu. Aí ele falou assim, exatamente. Aí eu falei, você é gay? Ele falou, sim, sou. Eu falei, olha, eu posso não te representar como negro, mas eu também sou gay. Se você me permitir, eu posso te representar como gay. E o meu livro está aqui. Então, assim, eu acho que a gente também tem que ouvir o desespero da outra pessoa, sabe? Porque é o que o Rafael falou, essas pessoas, elas estão tão quebradas porque elas foram o tempo todo agredidas, e a gente precisa entender a dor delas. E isso é empatia. Eu odeio quando alguém diz que qualquer coisa é mimimi. Eu odeio, porque pra mim, mimimi é tudo aquilo que dói no outro, mas não dói em ti. E se a pessoa falou, se ela reclamou, o mínimo que tu tens que fazer é procurar entender qual é a razão da reclamação dela. Tu falaste sobre empatia e exatamente como o Renato respondeu e como eu respondi neste dia, a gente entender toda essa reatividade, todo esse contexto, esse background por trás de uma pessoa que chega com agressividade e você devolver isso numa moeda acolhedora, falando assim, mas vem cá, calma, respira, bebe uma água, a gente tá junto, entendeu? A gente não tem a mesma realidade, mas a gente tá tentando fazer isso juntos. Eu acho que isso é que é importante, porque a gente vem de uma sociedade e um movimento que existem diversas figuras negativas nos representando o tempo todo. E aí, o que eu não acho legal é que a gente sempre pega o negativo e toma ele como referência pelo todo. É a mesma questão dos comentários, sabe? A gente recebe 99 comentários positivos, mas a gente sofre com aquele único negativo. Então, não. Absolutamente não. É muito importante a gente deixar claro que a empatia, como a gente comentou, é uma capacidade, é algo que a gente exercita e não vai começar... Alguns têm, acho, esse lugar de privilégio de aprender desde sempre a ser empático. Quando a gente fala de aprender, a gente fala, é o que o Rafa falou, tem um monte de questão, é a educação, é a comunicação ser de uma forma, não, que daí eu vou entrar na outra questão, que é não ser violento, que é o que eu queria perguntar de vocês, se vocês têm alguma referência, livro, filme, livro infantil, documentário, qualquer coisa que ajude as pessoas a se educarem em relação à empatia. Eu posso, já que o Rafa comentou, existe um livro que se chama Vivendo a Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E ele fala exatamente disso. Como é você receber uma crítica, alguém vir com 4 pedras na mão e de repente você, de uma forma acolhedora, tipo, eu entendo, desmontar você tá bravo, mas Sim. olha só, calma. Eu tô só encenando, né? Mas cada um de vocês têm alguma referência nesse sentido? Eu acho que, com essa relação com a infância, né? Tem um livrinho que eu pesquisei e quero muito comprar, já adquirir, chama Morcego Bobo. E gente, mais desenhado impossível. Tá até anotado na minha ficha, eu gosto desse. É a história dos morcegos, o morcego que fica de ponta a cabeça. Então, o olhar dele para o mundo é completamente do seu. E se você, em momento algum, parar para olhar como morcego, você não entende a vida dele. Então, para mim, isso já é a ilustração mais básica e clara. Mas tem também... gosto de ver os filmes, eu tinha separado... um filme que marcou bastante é o próprio Intocáveis. Sim. E lá no Intocáveis, quem não viu, procura esse filme, ele é realmente lindo e maravilhoso, assim. E um ponto dele é que o outro personagem não trata o outro por pena, por dó. Então, realmente, eles chegam num lugar empático. E aí que você começa a entender um pouquinho dessas referências de empatia. Mas a gente tem vários, geralmente esses que estão contando uma...
história de dor, normalmente, né? Tem aquele Para Sempre Alice, sobre Alzheimer, tem 12 anos de escravidão. Geralmente são filmes que conseguem aprofundar dentro daquele tema, que faz com que você assistindo, você realmente sinta. Não só observe distante, você começa a sentir aquela a dor e a revolta, e você fala, poxa, peraí, eu acho que eu estou entendendo o que aquele personagem está passando, o que essa história está contando. Então, procurar esses tipos de filmes. Tem um livro chamado Empatia Todo Dia, de um autor chamado Jaime Ribeiro, que eu fiz um podcast na Deezer, que é muito legal o livro. É um livro, assim, ele é sempre uma mensagem por dia, sabe? Esses livros de você abrir, assim. É maravilhoso esse livro, procurem. Empatia Todo Dia, Jaime Ribeiro. Eu acho que dá para começar a ter uma referência prática de empatia dentro de casa. Se tu mora com tua mãe, teu pai, enfim, e tu olhas para tua mãe no fim da noite, chegando depois de um dia de trabalho, tendo que lavar a louça, cozinhar e tal, tipo, é legal tu te colocar no lugar dela e falar assim, será que minha mãe não tá cansada? Entende? Tipo, ou então um amigo teu, sabe, que chega, terminou um relacionamento, alguma coisa, para de frescura, a vida que segue. Entende? Você virar e perguntar assim, mas será que a pessoa tá realmente bem? É coisa muito simples e muito prática, que tá muito ao nosso alcance pra gente conseguir falar sobre isso. O Rafa falou sobre pena, e eu tenho várias pastas salvas no meu Instagram, e eu comecei a olhar melhor para as pessoas com deficiência. E aí eu descobri o termo capacitismo. E uma das coisas que o capacitismo prega é exatamente isso, esse olhar com pena, do tipo de virar para a pessoa e soltar frases do tipo, mas Deus sabe o que faz. Sabe? E assim, o que eu fiquei mais surpreso é que eu sei que as pessoas não falam com maldade, mas a empatia, você tem que ir atrás da informação para saber o que passa a mulher, o que passa o gay, o que passa a pessoa com deficiência, a pessoa negra, enfim. É interessante você ir atrás disso, porque senão você fica ali. E hoje em dia, a gente está num lugar em que não é mais permitido que você dê como desculpa uma construção estrutural. Não, eu acho, tá tudo bem pra mim, minhas primas lavarem a louça depois do almoço e eu e os meus primos irem pra sala, porque na minha casa é a ordem que minha avó dá, minhas primas arrumarem a cozinha e a gente pode ir pra sala com os meus tios. Você tá lendo o livro pra gente, mano? É só um nome. Não, eu tô dando referências práticas porque é interessante que as pessoas coloquem dentro de casa isso, sabe? O dia a dia, né? O dia a dia mesmo. Entende? Tipo, é legal você olhar pra isso e falar assim, caramba, é aqui que eu posso aplicar empatia. Porque pra muita gente tá distante isso, sabe? É muito falado, mas... Rolou um movimento agora, super positivo, né? Essa coisa da internet, das pessoas começarem a pagar o lanche pro menino entregador, né? Por conta dessa coisa que eles não têm direitos e, né, e eles são mal pagos e tal. Tipo, por que a gente nunca pensou nisso, né? Você tá sempre criticando, não, porque a empresa tinha que estar direito. Quantas vezes você pagou uma taxa maior, né, pra pessoa? Quantas vezes você se preocupou com o que ele ia comer naquele dia, né? Sim. Eu acho que é isso, é você tentar trazer pra prática todo esse movimento, né, online. Não, e esse movimento de empatizar, ele pode ser perigoso. Porque, por exemplo, eu não vou mais pedir no Uber porque ele não está recebendo vale-refeição. Mas se eu não pedir no Uber, talvez ele não tenha trabalho. Exato. Sim. Então, assim, até que ponto essa pessoa que a gente está tentando ser empática aceita a nossa empatia ou não? Mudando um pouco de assunto, eu vou entrar num assunto que eu acho que até o Ti vai se interessar. Eu vi uma palestra de uma mulher espírita, ela é médica e ela é espírita, e ela estava falando um pouco sobre empatia. E ela estava me explicando para as pessoas que houve uma pesquisa para tentar entender a cabeça do psicopata. Por que o psicopata é antipático, né? Ele não tem empatia pelos outros. E aí eles descobriram, há pesquisas, e eu não me lembro das referências, enfim, depois eu posso até colocar ali nos stories, olha eu, no negócio do vídeo, na descrição do vídeo, que houve uma pesquisa que eles estão descobrindo que existem partes do cérebro que, por exemplo, assim, uma parte identifica o ser humano e a outra parte identifica um objeto. E, às vezes, dependendo da educação e da moral que essa pessoa recebe, existe um cruzamento dessas informações. Então, as pessoas passam a objetificar humanos. Então, quer dizer, você vê situações assim, o cara, os dois jovens, que a gente conhece essa história, 2 jovens foram lá, colocaram fogo em um mendigo na rua.
Por que esse menino fez isso? Ele é psicopata? Não. Porque ele acha que mendigo não é gente. Que mendigo é objeto. Não existe, né? Que prostituta é objeto. Então, o que a gente está objetificando na vida da gente? A gente faz isso. Em algum momento da sua vida, você objetifica alguma coisa. Você pode colocar o objeto como o sentimento do outro. E você não ser empático com o que o outro está sentindo. Você pode não ser empático em várias situações devido a uma estrutura neurológica e educacional que você teve. Então, vai muito além do que a gente imagina, né? É bem louco isso. E aí é que tá, vai muito além do que a gente imagina e permeia todas as áreas, né? A gente tem a questão da prática da empatia em todos os tipos de relações. Familiar, profissional, afetiva, dentro da psicologia isso é muito trabalhado, só que também tem a questão da sexualidade especificamente, né? E justamente nesse aspecto eu estava aqui pensando em todos esses meios que a gente pode ter, a empatia, e fiquei pensando na questão de, tipo, e a empatia no sexo, né? Será que a gente tem como melhorar, como praticar, como perceber o seu parceiro? E com isso, a gente vai aqui jogar essa pergunta para a nossa sexóloga, Bárbara Menezes, que vai responder para a gente o que é ter empatia no sexo. Maravilhoso. Oi, meninos, tudo bem? Estou aqui hoje para falar de um tema bastante importante e fundamental nas nossas relações, que é a empatia. O que é empatia no sexo, especificamente? Gente, talvez para a gente começar falando o que é, a gente precisa começar a dizer o que não é empatia. Não é empatia sexo sem consentimento. Consentimento são pessoas que estão em sua sã consciência e que dizem, expressam claramente o desejo de estar nessa relação. Por que eu tô falando isso? Porque é muito comum a gente ouvir casos de pessoas que estavam alcoolizadas e que foram sim violentadas sexualmente porque não estavam na sua capacidade de decidir. Então é muito importante ficar atento a isso. Sexo sem consentimento não é empático, não é legal, inclusive é crime. Outra questão é pensar só em si. Eu tô pensando só no meu prazer, só no meu orgasmo, só no meu tesão, e aí eu não me preocupo com a outra pessoa que tá ali. Uma outra questão muito importante, que é muito comum, é você não achar que você sabe tudo sobre sexo e principalmente que você sabe tudo sobre o corpo da outra pessoa. O corpo da outra pessoa é da outra pessoa, mesmo que seja um corpo lido como igual ao seu, 2 homens ou 2 mulheres que são cisgênero, né, que não são transexuais, mesmo que a gente tenha um corpo semelhante, eu só sei o que é prazer pra mim, como é que eu gosto de ser tocada. Eu não sei pra outra pessoa. Então é importante que eu não pressuponha que eu sei como o outro quer ser tocado, como a outra pessoa quer ser tocada. É importante a gente conversar sobre isso. A gente vive numa cultura em que os homens, principalmente, precisam saber tudo sobre sexo, precisam estar sempre prontos para o sexo, sempre desejando sexo, e isso talvez não é tão verdadeiro assim. Os homens muitas vezes podem sim não estar tão dispostos a sexo, e isso não quer dizer que faltou amor, faltou tesão, nada disso. Uma outra questão é muito importante da gente perguntar: foi bom pra você? Sabe aquela perguntinha básica? Você pode até não perguntar assim, mas é importante saber para outra pessoa como é que foi. Você sentiu prazer, você conseguiu chegar ao orgasmo, você gostou, você gosta de preliminares, não gosta? Então a gente já entra nas dicas. Como ser empático no sexo? Primeira coisa, gente, é o diálogo. A gente precisa dialogar, mesmo que seja um sexo casual, né? Mesmo que você não conheça a pessoa, ou talvez não tenha tanta intimidade, mas é importante ter diálogo, é importante você falar regras claras. Sabe aquela história? A regra é clara? A regra é clara, não vai dar confusão, porque muitas vezes a gente alinha as expectativas. Olha, eu quero isso, principalmente em brincadeiras, né? Sadomasoquismo, essa questão das brincadeiras sexuais. Então, é importante ter claro qual é o limite da outra pessoa, qual é o seu limite. Então, tudo que é combinado não sai caro. Uma outra questão muito importante é aceite críticas, aceite sugestões, aceite orientações da outra pessoa. Essas orientações dizem respeito ao corpo do outro. Então, ouça com carinho e com atenção.
falar pra você que eu prefiro assim ou que eu prefiro de outro jeito faz parte da minha intimidade, faz parte do que eu sinto de tesão, de prazer. Então tá dizendo do meu corpo. E é importante que você saiba. Talvez eu possa melhorar. Não entenda como você não sabe ou você faz mal. Entenda como eu prefiro desse jeito. Então, ouvir as críticas, sugestões e orientações da pessoa com quem você tá é muito importante, é fundamental para que o sexo seja bacana para as duas partes. E o mais importante, gente, e talvez o principal, lembrem-se sempre, no sexo, tudo pode. Tudo. Desde que as duas pessoas queiram. Ou as 3, ou as 4, aí vai da sua vontade. Ok? Então que a gente faça sexo com empatia e que a gente leve a empatia para a nossa vida. Que as relações sejam empáticas para que a gente possa ter um mundo muito melhor e para que a gente possa se liberar sexualmente, ter uma relação sexual muito bacana e prazerosa. Meninos, beijos! Bárbara, sempre maravilhosa. Sempre né? Bárbara. Hã? Bárbara sempre Bárbara. Bárbara, sempre Bárbara, exatamente. Eu adoro essa redundância de nome. Gente, mas eu fiquei pensando aqui uma coisa. A gente falou da empatia das crianças, das pessoas ao nosso redor. A gente falou da empatia no sexo. Mas aí eu tenho uma pergunta polêmica. A cara, a lá. Palco do Super Pop. Empatia com a nossa política. Ela é possível com o nosso presidente, por exemplo? Eu O acho. Estevam estava ansiosíssimo por esse momento. Eu acho assim, com o presidente. Não. É difícil ter, de fato, eu posso estar aqui sendo hipócrita e dizer, não, gente, tem que tratar ele bem, porque ele é um senhorzinho, não. Ele tem feito muito mal, não só diretamente à nossa comunidade, né, mas como o meio ambiente e trazendo um retrocesso absurdo aí, né? Irresponsável. Né? Irresponsável, enfim. Mas eu acho que ele está recebendo aí um fardo, né? Porque eu acho que a pessoa não deve dormir, deve ser difícil, né? Que é o resultado de tentar gerir um país sem amor, né? Uhum. Então, assim, deve ser muito difícil. Eu acho que ele preferia ser deputado, né? Das rachadinhas ali e tal, muito mais tranquilo. Agora, imagina a pessoa dormir e acordar as pessoas azucrinando. Então, assim, ele está tendo o que ele merece. Né? Então, assim, eu tenho empatia como ser humano, eu de fato não desejo a morte, né? Tipo, não, ele poderia pegar Covid, eu realmente não tenho isso, sim, nem por pessoas. Tem alguém pior que ele? Agora, com relação a eu acho que eu poderia falar, que é especialmente as pessoas que o elegeram, essas pessoas a gente precisa abraçar. Sim. Porque elas não vão sumir. Uhum. Né? Metade dos brasileiros, nós descobrimos que, na verdade, não nos aceitam, né? Aquele tio, aquela tia, ela te aceita. Ele, na verdade, preferia que você não fosse, né? Então, assim, isso não é aceitação, né? Isso não é amor, né? Então, pessoas que elegeram um governo extremamente conservadorista, que não pensa no meio ambiente, não pensa em nada, em ninguém, elas precisam mudar de lado. E é aí que a gente precisa ter empatia, né? Entender a evolução dessas pessoas, né? Em que ponto elas estão, porque essas pessoas não vão sumir. Então elas precisam mudar de lado para a gente conseguir construir um governo melhor e que consiga olhar para todos, né? Sim. Fazendo o link direto com o que a gente acabou de falar sobre esse background que traz dor, que traz sofrimento, que traz raiva. Quando a gente olha para o background do presidente, para o contexto, isso não existe. Já começa por aí. E quando a gente pega como base as tomadas de decisões do que está sendo feito hoje em dia, a gente vê que é algo super consciente. Ainda que eu acredite que nitidamente ele é um marionete, porque não há o mínimo de habilidade e capacidade para ocupar um lugar de presidência, ainda assim, é muito difícil construir qualquer traço de empatia com ele. E com essas pessoas, mais do que nunca, assim, eu não sei vocês, mas acredito que sim, todos nós temos pessoas que votaram nele nas nossas famílias e pessoas que a gente ama muito. São muito importantes pra gente, entende? Mano, é tão difícil. E como que você vira A minha e fala? best, gente, a minha best. E a avó. Mas eu gosto de falar assim,
não é porque ele tem e ele é o que ele é que a gente tem que ser igual. Eu acho que a empatia começa por aí. Sim. Então, alguns exemplos negativos, eles aparecem para nos servir de exemplo de não ser como aquela pessoa. Exato. Eu acho que a empatia começa por aí. A gente olhar para a pessoa com compaixão e não com dó. Né? Então, entender que talvez é o que o Marcel falou. Até que ponto e até onde a gente sabe o que ele está falando é dele. E não é de uma equipe que está por trás, que é muito maior e que pode ser muito pior do que ele. E a gente não sabe. Então, é aquela coisa, é a pele do outro que a gente não está. Né? É a pele que eu não habito. Sim. Então, não vou julgar. Vamos ser empático. Ainda assim, aquele falando de empatia e meter no pau. Ainda assim, ele quis estar ali. Sim, né? sim. Ele quis estar sendo choices, bem. Ele poderia ser deputado quietinho ali, comendo quieto. E, gente, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo o presidente. Exato. A gente está falando sobre empatia. E aí, às vezes, olha, como eu tive empatia, eu falei com a minha mãe outro dia. Às vezes que ele apareceu assim, com a olheira, assim, que tipo. Detonado. Eu falei, gente, esse homem deve estar doente de tanta pressão. Tipo, eu não desejo isso pra ninguém, entendeu? Mas, de novo, são choices, né? Sim. Mas deixa eu tirar um peso também disso, porque não tem frase que eu deteste mais do que saber que a pessoa tá nitidamente com ódio da outra e fala assim, mas só desejo o melhor pra ele. Tipo, gente... De verdade, não precisa. Enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Desejar o mal realmente não é bacana porque essas coisas voltam pra ti. A coisa que mais me dá agonia, às vezes, é não poder jogar praga porque é dividida. Então, se eu não jogo. Mas você se coloca naquele lugar de não vou desejar mal, mas também não precisa desejar bem. Não deseja nada. Não Deseja que o desejamos universo mal devolva. a quase ninguém. Sim. Sabe? Não é coisa aqui, tipo, aqui ninguém é santo, gente. Não é tipo, o Estevão é um fofo, ele ama, ele... Não, gente, eu sou, tipo... Humano, com todas as falhas. E esse trabalho de empatia, como vocês falaram todos, todo mundo tem gente por perto que às vezes acredita no que está sendo feito. Então, se não dá pra gente, nesse momento, ser empático com esse presidente, é aquilo que a gente falou, só que é colocar em prática essa empatia com as pessoas ao nosso lado. Porque são essas pessoas ao nosso lado que podem mudar essa situação, que podem entender que existe uma invisibilidade, assim, para quem está assistindo, para quem não conhece a gente, é só um pequeno ponto, uma invisibilidade sobre nós que estamos aqui. Homens gays, homens da comunidade LGBT, que representatividade tem dentro desse país, desse governo. Então, quando você explica... Tentar explicar, tentar ter essa comunicação não violenta. É difícil, gente. Pessoas bem próximas. Mas eu acho que eu não consigo... Existe um programa que a gente falou sobre na época da eleição, que eu estava completamente revoltado, as pessoas lembram. Eu não consigo realmente criar essa empatia com ele, mas o que eu me esforço todos os dias é de criar essa empatia com as pessoas ao meu lado para ver de que forma eu consigo mostrar para elas Muda a voto. O que está ali. Exatamente. É trazer elas pro nosso lado, gente. E só assim a gente vai conseguir mudar, transformar, senão... E essa colocação que você pôs agora tem tudo a ver com a minha próxima frase. Muito obrigado, Cecília Malandro, direto de Londres. Eu queria perguntar, gente, se vocês se sentem e de fato são empáticos com a comunidade. Olha que redundante a gente fazendo um programa para elas. Mas enfim, vocês se sentem empáticos com a comunidade? Eu queria responder primeiro dizendo que essa empatia veio muito por conta do chá. Não é um momento Eliana, totalmente. Mas eu falo também. Que a realidade minha, dentro de todos os privilégios que a gente já citou aqui, morando no Rio de Janeiro, que era uma cidade... Gente, morei alguns anos lá e estou sempre por lá. Era uma cidade que tinha uma segregação muito grande, né? Você ia nas baladas, na rua famosa, na farm, você ia ali, você encontrava o mesmo biotipo da comunidade no ambiente. Então, você nunca presenciava uma arte drag, você nunca presenciava as travestis e trans curtindo com a gente as coisas. Então, foi uma segregação muito grande. Então, quando a gente chega no chá, e quando o chá também nos coloca... porque foi isso, foi um soco de tipo assim, ó, querida, você vai ser empática? Você vai abrir esse olho, você vai olhar para as histórias do lado, você vai conhecer as histórias. Então, acho que nesses últimos 6 anos foi quando a empatia para a comunidade, ela gritou completamente. Eu assim. acho que o maior exemplo de empatia no chá é o Thiago, porque ela começou esse programa designer gráfico e hoje é psicóloga.
Não tem como ter um exemplo maior do que esse em termos de empatia. E trabalhando com isso, né? Trabalhando dentro com isso. Principalmente da questão das psicopatologias, mas enfim, a gente não tá aqui pra lá. Foi pra tratar você, amiga. Não tá funcionando, a gente tá precisando de mais especialização. Falando por mim e pelo Estê, eu lembro que a gente... Depois que a gente se conheceu... Fale por você. Eu vou falar por nós dois. A gente fazia um negócio que a gente chamava de circuitão. O que era o circuitão? Em uma noite de fim de semana, a gente ia em 3 festas. Então, a gente começava, tipo, 3 é bondade, numa balada cara. eletrônica. Depois, a gente ia pra uma festa que era, tipo, pop do pop. Depois, a gente ia pra uma outra festa que não tinha nada a ver com churrasco. Então, assim, a gente tava sempre se permitindo passear por diversos ambientes e conhecemos uma infinidade de pessoas e histórias com base nisso. Isso conectou muito a gente, porque é difícil você achar uma pessoa que tem essa mesma energia pra aguentar 3 festas, enfim. E também pra estar aberto a isso. O chá tá acabando. Ele ia pra lá, eu tive que te dar essa notícia. Gente. Especialmente, só pegar um gancho aqui, especialmente no Exatamente, eu tive que ressignificar esse conteúdo, não só com relação ao humor, né, que precisou ter um filtro, né, exatamente pensando nessa empatia de que nem tudo é engraçado, né, a travesti na delegacia, ela tá numa situação de vulnerabilidade, tipo, aquilo lá pode ser engraçado, mas não, tem uma pessoa sofrendo ali. Então a gente parou de pôr esse tipo de vídeo, e em todos os outros vídeos que num primeiro momento parece engraçado, na verdade não, na verdade ele precisa, o Exatamente acabou perdendo muito isso, porque as outras páginas postam qualquer coisa, né, postam, teve um vídeo que eu vi numa página que foi tipo horrível, que eu falei, gente, era um menino tomando baculejo, né, da polícia, e ele tava com a mão na cabeça e a bunda dele tremia sozinha. E aí o meme era assim, tipo, ai, a Anitta... Tipo, o cara está sendo revistado, com certeza numa atitude racista, né, de estrutural, e você usar aquilo como humor. Então, assim, precisa ter esse filtro, né? A gente levou um baculejo, é um pavor. A gente voltando uma da situação balada. extremamente vexatória, horrível, não sei o quê. E assim, sabe o que é pior? Mais de 1000 comentários, as pessoas rindo. Eu falei, gente, e aí? Né? Tipo, então aquilo foi o que vocês falaram, aquela pessoa não existe. Né? Aquilo lá é um objeto pra ela, tipo, não tem dor ali, né? Sim. Então, exatamente, eu precisei meio ressignificar até a questão por exemplo, do padrãozinho, né? Que tá todo mundo tipo, não, é padrãozinho e tal, não sei o quê. Eu precisei tirar esse menino bonito fazendo a mãozinha do Exatamente, porque eu não posso falar de inclusão e ficar reforçando o estereótipo de que só aquele corpo é perfeito e só aquele corpo merece like, entendeu? Então isso é empatia com a comunidade. Essa é a questão da empatia. É você pensar e tentar pensar a partir do lugar do outro. Se é difícil, como o Marcel falou, tenta com as pessoas mais próximas, né? Tenta com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com alguém próximo, tentar olhar do lugar dele, que é um bom começo para tentar praticar a empatia. Estê, muito obrigado pela sua participação. A gente adorou o seu retorno. Queria dizer que eu não quis ofuscar vocês, tá? Eu achei que a ocasião precisava de brilho, né? Porque eu sou muito fã de vocês, estou muito feliz e desejo muito, 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 muito sucesso para vocês. Estê, eu queria te agradecer e pedir, fazer um apelo aqui que todos os humoristas do país sigam o seu exemplo. Reinvente, né? E não caiam na decadência do ridículo, porque é um exemplo claro de que as coisas mudam, inclusive o humor. E eu acho que o mais importante, eu falo sempre no Exatamente, não tem problema você não ter feito até aqui. O importante é você começar a fazer. Sabe, ter esse exercício todo dia de reconhecer os seus privilégios. Ai, você vai reclamar, por exemplo, reclamar da quarentena. Ai, gente, eu queria ir pra boate. Ai, eu queria sair. Gata, tem gente que não tem o que comer. Tem gente que não tem, na época não tinha o farol para vender a bala. Sim. E aí você, dentro do seu conforto, na sua cama, você vai achar que você precisa reclamar da vida. Né? Então, assim, esse exercício diário é extremamente importante, né? Exato. Tipo, porra, tô aqui, tô com saúde, tô em segurança, né? Tem gente que precisou, não conseguiu parar, né? Pra se isolar. Então é isso, gente.
todo dia um exercício e começar a fazer. Nunca é tarde. Monja Coen, já. Nunca é tarde. Quase. E onde que a gente te acha e acha exatamente? Se oportuniza. Vamos lá. Exatamente, né? Tudo, no Instagram, no Facebook, exatamente.com.br, no Instagram, no Facebook. Tem o Instagram também da Exatameg, que é o Instagram só da revista. E no site exatamente.com.br está a revista Exatameg, editada brilhantemente pelo Hélio Filho. Maravilhoso. Que foi do Mix Brasil, da Júnior e outros colaboradores maravilhosos. E me siga também, Estevão Delgado, tudo junto no Instagram. Maravilhoso. Muito obrigado, Estê. Muito obrigado, meninos. A gente se vê... Eu nem assediei ele, gente. A gente se vê quinta-feira que vem. E para terminar aqui, a gente vai conferir um chazinho de inspiração, mostrando na prática o que é essa vivência aqui da empatia na comunidade. A gente traz para vocês o André Fischer, que é uma figura muito importante na nossa cultura, na nossa comunidade, e vai falar um pouco dessa relação que a gente vive aqui. Beijo. Muito bacana o tema desse chá com inspiração, empatia. É algo que a gente deve aprender a desenvolver. Empatia nada mais é do que a capacidade da gente enxergar o mundo com os olhos dos outros, né? Entender o outro e trazer para você mesmo, né? essa visão, essa compreensão do mundo, né? Ter uma visão mais afetiva do outro e também, de uma certa maneira, desenvolver uma capacidade cognitiva de formalizar o mundo e tudo que você faz, a visão de mundo a partir ou se misturando com o que o outro está vendo, pensando e sentindo. Eu, no Mix Brasil, tive a oportunidade de desenvolver essa capacidade num trabalho de curadoria, né, dos filmes, espetáculos que a gente faz no Festival Mix Brasil, que a gente tem sempre que colocar o que a gente acha bacana, né, como curador, como produtor cultural, mas também tendo em vista o que as outras pessoas querem ver, o que as outras pessoas querem consumir em termos culturais, o que é importante para as outras pessoas também, não só para o que eu acho bacana, o que o meu grupo acha bacana, mas pensar, e você amplia essa tua capacidade de comunicação, mesmo quando você passa a tentar entender como o outro está vendo e sentindo e querendo as coisas. E acho que a mesma coisa se aplica ao jornalismo, né? Quando você escreve para outras pessoas. Você sempre tem que estar pensando que quem vai estar lendo, você não está escrevendo só para você está escrevendo para outras pessoas, para se comunicar com outras pessoas. Esse trabalho que eu tenho desenvolvido ultimamente de linguagem inclusiva, ele nada mais é do que uma capacidade de você desenvolver a sua empatia, uma capacidade empática na hora de se comunicar, de falar, né? De você diminuir esses marcadores de gênero, né? Que implicam sempre numa supremacia do homem sobre a mulher, do branco sobre o negro, né? Então, é você se colocar da maneira como outra pessoa está entendendo tudo que você fala, tudo que você está querendo dizer. Então, acho que é importante a gente sempre se colocar no lugar do outro, para, antes de formular qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, entender que isso que você está falando, que você está escrevendo, que você está dizendo, está sendo ouvido por outra pessoa, está sendo visto por outra pessoa. Então, a capacidade empática, na verdade, é uma maneira de você se inserir mais harmoniosamente no mundo e contribuir para que o mundo melhore nesse mundo tão bizarro, esquisito aí que a gente tem vivido. Empatia, eu acho que sem dúvida alguma é um gênero de necessidade, máxima necessidade, prioritário para que a gente desenvolva e possa viver melhor em sociedade. Valeu, pessoal! Olha lá, Carinha. A gente está com o nosso convidado, eu odiei o chamado, desculpa. Eu coloquei chamado e eu mesmo odiei o jeito que eu falei chamado. Isso aí, Thiago, arrasou. 3, 2, 1, Às vezes é podre, né? Isso, arrasou, faz caralho. Tem o Instagram, exatamente.com.br, onde está a revista, a Exatamente. Amiga, não ficou claro, repete. Ponto, pera.
O andar, viu. Maravilha, gente, muito obrigado. Gostaram, gente? Foi legal? Mara. Muito bom. Obrigado. Poderia ter sido melhor. Cadê a empatia, né?